Deltan Dallagnol, que se filiou ao Partido Novo e já cogita se candidatar, vejam só, à Prefeitura de Curitiba. Nas últimas horas ele chegou a refletir sobre a Lava Jato, fez meia-culpa sobre o famoso PowerPoint. Lembram do PowerPoint? Aquele que tinha um Lula no meio, vários círculos no entorno, com tudo que era atribuído ao então ex-presidente, agora presidente. Ele minimizou a relação com o ex-juiz. Aliás, esse PowerPoint foi difícil no dia da transmissão para a gente poder explicar para quem estava só no rádio, era tanta bolinha, tanta coisa. Eu estava no ar aquele momento para explicar o que tinha ali e tal, mas a imagem viralizou, foi emblemático. Minimizou a relação com o ex-juiz Sérgio Moro e disse que teria feito algo diferente sobre o fundo da Lava Jato. Além disso, o que chamou muito a atenção é que Deltan disse que o foco vai ser formar lideranças políticas. Segundo ele, e aqui eu abro aspas, lideranças estas apaixonadas pelo Brasil. Bonito isso, não? Bonito. Prefeito Deltan? Fofo? Prefeito Deltan? Tem essa conversa dele ser candidato a prefeito de Curitiba. A mesma conversa também surgiu pro próprio Sérgio Moro. O seu microfone, ele está com algum problema? Eu vou passar para o PP, aí você pode discordar depois. PP, prefeito, depois que você ligar o microfone. PP, prefeito Deltan, então? É um caminho bom, né? Mas é bom lembrar que o Deltan ainda é inelegível, né? Ou seja, ele não pode disputar cargo público ainda, né? Por isso que eu acho que a estratégia dele foi completamente equivocada em não querer recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar anular a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que inabilitou ele. Agora, é bom lembrar o seguinte, Aros, primeiro ponto, né? O movimento Deltan faz todo sentido, né? Primeiro porque o Novo talvez seja o único partido 100% lavajatista, né? Não conheço ninguém do Novo publicamente que se coloca contra a Lava Jato. E o Podemos, apesar da presidente do Podemos ter sido, no início, muito leal ao Deltan, deixou o Deltan sozinho, né, depois do julgamento do TSE, com medo do julgamento do Deltan respingar no Partido Podemos, né? Então, a ida do Deltan para o Partido Novo foi muito bem pensada e muito bem estruturada nesse sentido, né? O Novo é um partido lavajatista, é um partido que entende que a Lava Jato fez o bem para o Brasil, sem qualquer tipo de crítica. E outro ponto que eu acho interessante nessa entrevista do Deltan é que, pela primeira vez, eu estou vendo ele fazendo uma análise crítica relacionada à Lava Jato, né? Ele, em 2 pontos, repensou a atuação dele, tanto na publicação daquele PowerPoint, que realmente foi meio equivocado, né? Ele mesmo assume isso. E o segundo ponto foi relacionado com um fundo que ele queria criar do Ministério Público para alocar o dinheiro que ele recebesse da Petrobras. Como se o Ministério Público, naquela ocasião, fosse o responsável por entender onde que deveria aplicar o dinheiro na sociedade recuperado pela Petrobras, né, de combate à corrupção. Mas são 2 pontos que eu vi o Deltan fazer a meia-culpa, né? Então, achei muito interessante. Deltan no divã, então. É sempre bom falar depois do PP que dá para desmentir, né? Mas nesse negócio... Então já descobrimos, ele desligou o microfone de propósito. Olha esse truque barato. Mas nesse caso aí... Desmentiu o quê? Eu falei alguma mentira? Não, nesse caso... Calma, deixa eu terminar. Neste caso eu vou concordar, PP. Eu acho que o Deltan faz bem em reconhecer os seus erros, os seus excessos, o que a gente não tinha visto até hoje. Ele reconheceu os excessos dele na Operação Lava Jato. Aquele PowerPoint virou um meme, uma piada, na verdade, porque foi um PowerPoint que, na verdade, só tinha o condão de exaltar a atuação do Ministério Público e não propriamente de trazer ali luz, evidência, informações para a sociedade a respeito do processo que começaria a se formar. Mas eu acho muito interessante essa imagem, para quem acompanha no rádio, ele está entrando ali como se fosse uma estrela no evento do Novo. O lançamento aí da filiação dele, o evento do Novo, né? E assim, se tem um partido que dá esse tratamento do Deltan, ele tem que ir mesmo. Tem que ir, porque é o jeito que ele tem dele se voltar a ser alguém relevante para a política, não necessariamente para se candidatar, porque ele tem esse problema com a justiça eleitoral, mas para ser alguém para fazer novos Eu ia fazer justamente essa pergunta para vocês, porque ele tem uma questão
como diria o outro, envolvendo a perda do mandato e todo o processo com a justiça eleitoral. Ele está apto, Maninho? Não está apto, né? Mas ele foi anunciado como embaixador nacional do Partido Novo, então, e também falou em trabalhar na formação de lideranças, nas palavras dele, apaixonadas pelo Brasil. Então, eu acho que nesse processo, vale dizer, não é apenas o Deltan que está no divã, o Partido Novo também, né? O Partido Novo vem passando por uma reformulação, inclusive lançou um ajuste da sua marca nesse evento também. Então, eu diria que foi um evento para marcar um novo momento do Deltan e do partido ao mesmo tempo. Então, e eu acho que isso vem no sentido de formação de lideranças para a eleição do ano que vem, independentemente do Deltan vir ou não a ser candidato à prefeitura. Eu acho que ele vai acabar não sendo em função dessa questão jurídica. Eu acho que ele vai ter um papel a contribuir na formação de quadros que podem disputar a eleição pelo Partido Novo, que é um partido diferente dos outros, no sentido de que ele tem uma marca de uma atuação mais ideológica, enquanto muitos partidos são pautados por um pragmatismo excessivo, por um fisiologismo, na verdade, o Novo tem alguma coerência programática, apesar de ter tido nos últimos anos uma disputa interna que rachou o partido e agora tenta se reconstruir numa nova toada, onde o combate à corrupção e o combate ao patrimonialismo vai tentar ser uma marca do partido. Falaram, inclusive, no lançamento sobre o fato do partido poder combater os donos do poder, o que faz uma referência a toda uma visão de Brasil, que tem a ver com Raimundo Faoro, com combate ao patrimonialismo, com uma visão de que é preciso combater a corrupção na sua raiz, né? É muito pouco, né? É muito pouco com bandeira política de um partido político somente o combate à corrupção. Né? A minha crítica ao Deltan sempre foi essa, inclusive, né? Para quem não sabe, eu sou amigo do Deltan, né? Deltan foi meu contemporâneo quando eu estudei lá em Harvard, né? Inclusive, em 2013, a gente assistia junto o julgamento do Mensalão, não é? E tivemos vários embates, diálogos jurídicos na situação. E a minha crítica ao Deltan e à Lava Jato e ao lavajatismo em geral é achar que o problema do Brasil é a corrupção. Não é o problema do Brasil a corrupção. O Brasil não é mais corrupto que nenhum país dos BRICS. O Brasil não é mais corrupto que a França. O Brasil não é mais corrupto que os Estados Unidos. A única bandeira do país. Ou seja, acho injusto. Se segurar na questão do combate à corrupção somente com uma bandeira política partidária, infelizmente não muda o Brasil. Majoritariamente ele foi eleito com essa causa como a grande ano passado dele. Sem dúvida é a grande bandeira, mas quando ele, por exemplo, faz esse ajuste de sair, por exemplo, só do combate à corrupção e mencionar os donos do poder, quando passa para o patrimonialismo, tem toda uma visão decorrente daí de política pública, de como você fazer políticas econômicas, inclusive, que diminuam a influência do patronato, dos donos do poder. Patronato é a expressão do Raimundo Faoro, né? Que, dos donos do poder, aqueles que usam o Estado para se servir do país. Inclusive, um dos motes do relançamento aí desse evento do Novo é a diferença entre aqueles que desejam servir ao país ou se servir do país. Então, tem toda uma agenda mais ampla que inclui políticas econômicas. Dizer que o Novo não tem bandeiras claras tem outra coisa, na economia, eu acho que... Goste ou não do Partido Novo, goste ou não, tipo, eu tenho... acho que algumas coisas que eles pregam que está muito fora da realidade, mas é preciso reconhecer que eles têm uma identidade. Por exemplo, o Partido Novo e o PSOL são os únicos que são contra a PEC da anistia, por exemplo. Exato. Partidos políticos. E eles firmam essa posição muito claramente. Ou seja, é preciso reconhecer que eles têm uma bandeira também de economia liberal, enfim, não é só o combate à corrupção no Partido Novo. Agora, para fechar rapidamente, eu não sei se o Greca ele está apto a disputar a reeleição. Mas, de todo modo, é uma figura importante, enfim, em Curitiba, tem toda uma história e etc. Essa candidatura, na visão de vocês, a depender, óbvio, não estamos colocando os outros nomes ali e tal, mas ele sozinho teria força? Ele carrega essa força para ser eleito prefeito de Curitiba? Bom, porque uma coisa é deputado. Ele foi o deputado federal mais votado. Outra coisa a prefeitura. E aí?
O fato dele ser o deputado mais votado coloca ele, claro, no radar para ser mesmo um diante candidato. de tudo isso que aconteceu, ganha ainda essa... Eu acho que não tem condições do ponto de vista eleitoral, mas independentemente disso, ele vai influenciar nas eleições. Um capital político. Vai, seja ele ou seja quem ele apoiar, vai ter alguma transferência, ainda que limitada, de prestígio ali, de votos. Perfeito. E vale dizer que a Indiara Barbosa, que é a vereadora, uma das vereadoras do Novo em Curitiba, junto com a Amália Tortato, foi a vereadora mais votada na eleição de 2020. Fariam uma chapa. E ela também é cotada como possível candidata à prefeitura, caso o Deltan não tenha condições jurídicas. Exato. Perfeito. Vamos fazer uma rápida parada aqui neste Morning Show antes do break.